Reverendo Augustus Nicodemos, recentemente ele lançou um livro que chama Confissões de um Pregador. E ele tentou ali colocar experiências do ministério dele dentro desse livro, na tarefa de ser um pregador de evangelho. E lá ele relatou muito a respeito de quando a igreja contrata um pastor. É normal os conselhos, quando vão convidar um pastor, eu não diria nem contratar, né? Seria, acho que a palavra mais correta, convidar um pastor para pastorear uma igreja, fazer perguntas sobre a família do pastor, como é que é a vida familiar do pastor. E nesse livro ele disse o seguinte: em todas as igrejas em que fui convidado para pastorear, informei tanto a igreja quanto a sua liderança nas entrevistas preparatórias que eles estavam contratando um pastor e não dois. Então, como é que você acredita que as expectativas irrealistas colocadas sobre a esposa do pastor pode afetar a vida e o papel no ministério? E qual que é a importância que você acredita que quando é necessário estabelecer limites claros com a igreja em relação ao envolvimento da esposa do pastor e como isso também fortalece o equilíbrio familiar para vocês? E existem algumas coisas práticas que vocês tomam a respeito de proteger a família dentro das expectativas da comunidade local? Bem, começando então sobre essa questão de ser normal ou não, o conselho querer saber da família, eu considero normal. O conselho está procurando um pastor, que é alguém que venha trazer brilho para a igreja, desenvolvimento, e quer saber da família, se é uma família harmoniosa, se a família também entende a missão do pastor. Eu acho isso normal. Se você for olhar hoje o mundo corporativo, há tempos atrás, quando ia contratar alguém, queria saber da capacitação do candidato, dos títulos, da experiência e nada mais. Hoje, essa pesquisa já é ampliada. Já fazem conversas com psicólogos, querem saber da vida particular também da pessoa, familiar, como que ele se relaciona, porque já é sabido que se alguém não está bem familiarmente, é muito difícil render bem no trabalho, né? Então, essa parte eu acho absolutamente normal. Agora, quanto a essa questão do pensar que a esposa do pastor, os filhos também têm que assumir o ministério, isso não. E até me lembro, e acho que seria interessante compartilhar, todas as igrejas pelas quais passamos, no dia da ordenação, o noivo chamava a mim e os nossos 2 filhos lá na frente, para nos apresentar. E dizia assim: queridos irmãos, esta é a minha amada família. É o bem maior que eu tenho. E aí fazia aqueles elogios da família e tudo tal, né? A minha esposa, ela é uma mulher que gosta de trabalhar, mas ela trabalha naquilo que Deus tocar o coração dela e der capacitação para ela fazer ou não, mas não para atender às expectativas que porventura alguém tenha a respeito dela por ser a esposa do pastor. Ela é minha companheira, a prioridade dela maior é me acompanhar, me dar apoio. Tenho aqui os meus filhos também, que nós nos empenhamos muito em ensiná-los, educá-los nos princípios da palavra, mas são crianças normais, como os filhos de vocês. E nós os ensinamos e queremos que Deus os abençoe para que eles sejam mesmo uma bênção, como vocês também devem fazer o mesmo com seus filhos. Então, eu acho assim, a transparência é tudo, né? Então, já de início, colocar os pingos nos is. É assim. E ele dizia ainda, para mim, Deus está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar, a igreja. Sabe por quê, irmãos? Se eu não tiver uma família harmoniosa, se eu não cuidar bem da minha família,
eu não seria um bom pastor para esta igreja. Então, já de início, ficava estabelecido isso e a igreja sempre compreendeu e a gente ia enfrentando as coisas que iam aparecendo, mas sempre nesse grau de prioridades. É interessante você falar isso. Eu me lembro muitas vezes quando o pastor ele diz que, principalmente quando ele vai pregar para famílias, para casais, ele volta para casa e fala assim: posso pregar sobre isso? Né? Por muitas vezes ele já pergunta. Isso, para saber se a casa realmente referenda que ele tem autoridade para isso, né? Sim. E você me lembrou muito eu já até comentei no episódio com o pastor Neidinho, que eu lembro quando ele foi chamar um grupo para ser presbíteros da igreja lá atrás, em 2012, ele chamou 12 pessoas, colocou numa sala de reunião, passou um vídeo, explicou um pouquinho sobre o ministério do presbítero. E aí voltou para esse pessoal e falou assim: agora vocês não me respondam, vocês vão para a casa de vocês vão orar, vocês vão falar com as suas famílias, e aí vocês me retornam, e eu vou visitá-los na casa de vocês para conversar com a família. É interessante que o ministério, por mais que a família esteja toda envolvida, há expectativas que são colocadas dentro na vida das pessoas que estão exercendo o ministério, né? E o chamado para servir, da mesma forma, é o chamado de todo cristão. Sim, né? exatamente. Então, quantas pregações o próprio pastor Neidi já não pregou, chamando a igreja para servir, para a responsabilidade de servir, né? De ajudar mutuamente, da mutualidade dentro da comunidade local. Isso envolve os nossos filhos, os filhos dos pastores. Então, assim, todos nós estamos juntos dentro de uma mesma missão, né?